Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar de sentimentos que corroem a alma e pode destruir o nosso ser por dentro. Eu estou aqui estudando a lição de domingo agora que fala sobre Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Eu fico aqui analisando uma coisa. Quando eles estavam no ventre de Rebeca, o Senhor chamou a Rebeca e disse qual era o seu escolhido com as palavras. Que havia duas gerações, duas nações dentro do ventre de Rebeca. E que a maior iria servir a menor. Mas eu fico olhando a história de Sara. Sabe quando você quer ajudar Deus? Se Deus tem um plano na tua vida, eu não entendo para que você tem que ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus tinha um plano para Sarai, antes de ser Sara, e Abrão, antes de ser Abraão. E quando mudou o nome dele, fez a promessa, novamente. Mas por eles estarem de idade avançadíssima, não creram. E Rebeca riu. E Rebeca já tinha adiantado as coisas, pegando a sua serva egípcia H, e fazendo com que ela se deitasse com seu esposo. Ela praticamente deu o seu marido nas mãos de outra mulher. Causou aquele furdunço todo na família. E desde isso, vem as gerações. Veja o que aconteceu com Isaac e Esaú. Ou com Jacó e Esaú. Não foi diferente. Rebeca também, que já sabia da promessa, ela quis dar uma força, ajudar Deus e acabou atrapalhando a sua própria vida e a vida do seu filho. Porque onde tem mentira, manipulação, engano e inveja, é divisão. E as coisas não podem ser divididas. Quando uma mãe ama mais um filho, ela deixa claro quem é o seu preferido. E o que é que ela causa na família? Discussão, muitas das vezes até morte. Já reparou como o mundo anda? Muitas vezes até morte. Não só espiritual, mas também física. Eu vou ler aqui para que a gente venha entender mais um pouco. E o Espírito Santo é quem vai falando aqui ao meu ouvido e eu vou passando para vós em nome de Jesus Cristo. Veja só, eu estou aqui com a lição que vem da Bíblia, palavra do Senhor, aonde vamos meditar em Gênesis 27, do versículo 1 ao 5, aleluia a Deus, glórias a Deus, né? E também vem os versículos do 41 ao 44, que diz assim: Isaac abençoa Jacó. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo. Apanha para mim alguma caça e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-mo, para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Já reparou que a história bate? Quando o Senhor e os dois anjos foram visitar Abraão, que falou sobre a gravidez, e porque Sara já era velha, já tinha mudado de Sarai para Sara o nome, e ela ouviu atrás da porta e riu,
Onde será que Rebeca estava? Que ela ouviu a conversa do pai com o filho. Se ele estava velho e cansado, ele estava dentro do seu quarto, no seu leito, deitado até na cama. Então, onde é que ela estava? Podia estar no banheiro, então estava chegando e ouviu e se escondeu atrás de alguma coisa, atrás da porta, por que não da cortina, e ouviu. Agora veja, se Deus já havia dito para ela como ia ser as coisas, quando eles ainda estavam no ventre, então por que o adiantou? E veja como ela manipulou seu filho. Jacó já desejava aquilo. Tanto que ele comprou a primogenitura na mão do seu irmão Esaú com um prato de lentilha. Saboroso, ele chegou com fome, exigiu e levou aquilo na graça. Mas para Jacó aquilo não era brincadeira. Porque ele desejava. Não desejava a riqueza, nem o ouro, nem a prata do pai. Só queria ser o primogênito. Só queria ser... eu creio que o filho mais novo sempre olha para o mais velho e idolatra. Você sabia disso que idolatra? Eu quero ser como meu irmão. Que às vezes o irmão malha, a irmã é extrovertida, o irmão, então fica aquela coisa. Comigo já aconteceu isso no meio, com a minha família. Das minhas irmãs olhar e querer me imitar e eu correr e falar para elas, não, façam o que eu faço. Porque o que eu faço eu sei que é errado. Que eu fazia coisas erradas antes do Senhor me chamar. Antes de eu dizer sim para Jesus Cristo. E aí eu fico olhando que ela manipulou o filho. O filho já queria, já invejava. Gente, a pior coisa do mundo é inveja. Quando a pessoa inveja algo que não é seu, ela comete muitas coisas. E quando ela mente, quando ela manipula para ter aquilo que não é dela, quem está ao seu redor também acaba espirrando aquilo nas pessoas. Veja como que Rebeca traiu a discórdia para dentro da casa dela. O ódio, o rancor, o desejo de vingança. Ela plantou aquilo no coração do seu filho, Esaú. Ela manipulou Jacó. E Jacó foi, ela pegou 2 cabritos, cozinhou 2 cabritinhos novos, cozinhou, fez um guisado. Como Isaac falou ao seu filho. E ela pegou a lã do carneiro e colocou nos braços do filho e botou uma roupa de Esaú no filho. É tanto que Isaac desconfiou. Ele falou assim, o cheiro de orvalho, o cheiro do campo é do meu filho, é de Esaú. As roupas é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então, além dela ter manipulado o filho, ela ainda brincou com algo muito sério, com alguém doente, enfermo, já de idade, cansado da lida da vida, né? Ela mentiu, ela manipulou, ela foi ardilosa. Existem mães assim, que ela sabe o erro do seu filho, mas ela encobre. Ela sabe que seu filho faz coisas terríveis, mas ela passa a mão na cabeça. E por ela passar a mão na cabeça, ela não sabe, ela pode estar despertando dentro dele a marginalidade, o alcoolismo, os vícios das drogas, da pornografia, os vícios da internet que ensina como que se faz uma bomba, como se faz uma arma, se comunicar com pessoas terríveis e acabar transformando o seu filho em um monstro, porque tudo se passa a mão. Eu conheço famílias assim, que a mãe sabe das coisas, os pais sabem das coisas, mas finge que não sabe. E isso é terrível. Porque o amor por um filho deixou eles cegos. Sabe? Deixa as pessoas cegas. Tem mãe... Olha, Deus só me deu um filho. Deus só me deu um filho, porque eu acho que se ele me desse mais, eu creio que eu seria dividida. Porque essa coisa de divisão está no meio dos meus. Eu vivi isso. Eu vivi isso na minha família. Mas não quero falar disso, não. E aí eu fico olhando assim, a tolice de Rebeca, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela derruba com suas próprias mãos, com seu próprio dedo, e ela derrubou tudo. Tudo, sabe quando você pega um dominó e coloca em carreirinha, e que você toca no primeiro, ele vai cair, não vai cair num, vai cair no dois, cai, todos caem. Tudo na família dela desandou. Ela traiu muitas coisas horríveis, muitas coisas terríveis, sabe, para a sua família inteira. Enganou seu esposo,
manipulou seu filho, fez com que ele mentisse, plantou ódio dentro do coração do outro e dividiu a sua família, porque um teve que fugir, porque se ficasse, morreria. E por que eu falo disso sobre os dias de hoje? Vamos trazer para dentro da congregação, para dentro do arraiá? Vamos trazer para o nosso arraiá? Porque eu sou cristã. Dentro das congregações estão assim, meus irmãos. A divisão pelo poder do ter as coisas da terra. Do ter as beneficências do Criador, mas não tem o Criador. As pessoas brigam por cargo, disputa. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer louvar e um se acha melhor do que o outro. Existem pessoas que pegam a palavra do Senhor para matar as pessoas. Aí as congregações, elas vão ficando vazias. Sabe o que é que as pessoas falam? Fulano não olhava para Deus, não olhou para Deus. Deixa eu falar algo aqui para você. A hipocrisia de quem fala isso. Quando Deus foi criar o ser humano, o que foi que ele falou? Vou criar? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Eliseu passava e a sunamita ouvia, o que foi que ela reconheceu nele? Eis que ali vai um grande homem de Deus. Reconheceu o Senhor na vida dele. Como é que eu vou olhar para 4 paredes? Eu tenho que olhar sim para o meu irmão em Cristo. Porque a partir do momento que eu fiz uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, eu tenho que mudar. Eu tenho que deixar o Espírito Santo entrar em mim e fazer a mudança. Eu tenho que representar o Evangelho do Senhor. Eu sou a Bíblia viva e aberta que passo pelas ruas, deixando o meu testemunho se eu sou ou não cristã. Se eu sou ou não serva. Aleluia, Deus, glórias a Deus. Olhar para Cristo, eu olhar para um irmão em Cristo e ver como Deus faz a obra na vida daquela pessoa, na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Olha a transformação, quem era ele, quem era ela. Hoje vejo que o Espírito Santo tem, sabe, está naquela pessoa. Eu não posso olhar para 4 paredes. Olhar para Deus é olhar para o próximo. Se eu sou a imagem e a semelhança de Cristo, como é que eu vou usar essa frase hipócrita? Eu não fico ali porque eu não olhei para Deus. Muitas pessoas estão saindo de dentro das congregações, mas permanece fiel a Deus. Existem pessoas que nunca fizeram aliança com o Senhor. Existem pessoas que nem se diz por aí, não escolheram a Cristo. Cristo que a escolheu. Elas não estão dentro do aprisco, estão fora. E trabalham bem melhor do que eu e você que anda com a Bíblia na mão, dentro da bolsa ou embaixo do braço. Deus diz que tem filhos espalhados pelo mundo. Filhos, ele não falou um filho, filhos espalhados pelo mundo. Por isso que nós fomos chamados para fazer o ID do Senhor. Aleluia a Deus, glórias a Deus. E o que é que a gente está fazendo? Você já viu como a internet ela bombeia, como ela mata aquele que errou, e como as pessoas estão caindo, como Jesus deixou escrito lá em Mateus, que que os escândalos acontecessem. Ai daquele, né, que faz o outro cair. Melhor seria colocar uma pedra no pescoço e lançar-se ao mar, do que cometer tal escândalo para fazer as pessoas se afastarem. Você vê que quantas pessoas estão julgando os cristãos, estão nos julgando, atirando pedra, que a gente é doente, sabe? Que a gente é uma geração doente, que amar a Deus não é assim. Porque tem que ter transformação e não é nós que fazemos. Pela nossa carne, a gente bebia, a gente fornicava, andava pelado como antes. Mas o Espírito Santo, ele habita dentro de nós e nós ouvimos. Ele nos dá ouvido sensível para ouvir a voz. Ó, não ande assim, não faça assim, não vista isso, não saia com fulana, não ande com cicrano, não entre naquele ambiente. Porque o povo de Deus não é melhor. É um povo que ele chamou para ser diferente, para dar testemunho dele. Só que hoje está tudo mudado. As pessoas têm Esaú e têm Jacó. Os Jacó são aqueles que olham as bênçãos de Esaú. E Esaú é aquele que muitas das vezes não dá valor ao que Deus deu e chuta.
tem amante, trai esposa, bate mulher, espanca filho, bebe, cheira pó escondido, vai pro púlpito pregar, mas a amante tá ali dentro, vai pro púlpito louvar, mas quando sai dali vai fornicar, tá dentro da congregação, mas quando sai dali vai pros motéis da vida, vai pros bailes da vida, vai fazer tudo que não agrada a Deus. Estes são os Esaús da vida. Não dão ligança para a presença que diz que carregar dentro de si. Já o Jacó, que são os menores, esses ainda estão lutando contra a sua própria carne, para não se afastar da presença do Senhor, para não se deixar ser manipulado. Não é falando mal dos meus irmãos em Cristo, porque eu oro para que Deus tire as escamas dos olhos dele e o espírito do engano caia por terra, e eles venham a ver que não é assim. Quanto mais estão velhos dentro da congregação, que ele diz que são velhos na fé, mais eles cometem erro. Mais eles usam a palavra que é para dar vida para matar. Mais eles matam aqueles que Deus quer dar vida, não deixa viver. Por que isso? O apego às coisas materiais, o apego às bênçãos, e ninguém vai buscar o abençoador. Eu vejo pessoas pregando e falando assim: qual a igreja que vai morar no céu? Todo mundo levanta a mão. Nós vamos ver ruas de ouros. Olha só o interesse. Vamos pisar em ouro. Vamos tocar em pedras preciosíssimas. Eu não vejo ninguém falando assim. Eu quero conhecer Cristo. Eu quero ver o rosto daquele que morreu por mim. Eu quero conversar com aquele que derramou sangue por mim. Eu quero ver pessoalmente o meu Deus, Salvador da minha vida, que deu a vida por mim, o Cordeiro. Eu não vejo ninguém falando isso. Essa geração é a geração doente, interesseira, trapaceira, mentirosa. É uma geração de cobras, como dizia João, serpentes, najas. Quanto mais você trata bem, eles te tratam mal. Quanto mais você quer fazer, eles te excluem, porque é eles que têm que se apresentar como os fariseus, com roupas largas, com franjas, que, aleluia, varrem o chão, para dizer que são homens e mulheres de Deus, mas por dentro não passam de sepulcro caiados. E justamente, porque ao invés de querer, eles querem ser. Ao invés de buscar, aleluia, Deus, a face, eles querem buscar as coisas. É como se diz a minha afinada avó e a minha afinada mãe: venha a nós ao vosso rei, venha a nós ao vosso reino nada. É por isso que está difícil pregar o evangelho. É por isso que tem pessoas presas que quando elas vão nas ruas falar a verdade, ninguém quer mais ouvir. Eles, nem quem está na rua quer mais ouvir, nem quem está dentro. Porque quando Deus levanta alguém para falar a verdade, eles calam a boca, eles querem matar. Não dão mais oportunidade. É piada em cima de piada. É pedrada em cima de pedrada. E depois ainda são hipócritas. Se sair é porque não olhou para Deus. Aonde é que Deus está nisso? Me fala. Mostra para mim um versículo bíblico aonde Deus fala bem assim para Jesus: vá, desce, e eu vou te dar as palavras para você matar aquele povo. Porque ninguém vale nada. Judas andou o tempo todo com Jesus. Jesus sabia que era Judas, mas eu não vejo nenhuma passagem Jesus matando Judas com palavras. Ao contrário, eu vejo ele dando oportunidade a Judas, para que Judas se transformasse, para que Judas mudasse. E hoje nós estamos pegando as pessoas que necessitam de cura e matando. Estamos pegando as pessoas leprosas, em vez de curar da lepra, estamos jogando ela fora, excluindo. Porque quem tem que ficar são os cheirosos, bonitinhos, perfeitos. Só que Deus não escolheu a perfeição nas pessoas, porque perfeito é Ele. Ele dará a nós o direito de nos aperfeiçoarmos nele todos os dias, morrendo para o mundo e vivendo para Ele. Matando a carne, buscando o Espírito. Deus, Jesus, Ele não vem buscar a amante que vai aos cultos dia de domingo, dá uma beliscadinha e volta. Ele vem buscar a noiva, que mesmo sendo perseguida, mesmo sendo humilhada, mesmo levando pedrada, mesmo sendo injustiçada, mesmo sendo caluniada,
não desiste, está sempre assim, Senhor, eu estou aqui com a mulher do fluxo de sangue, tocando nas orlas das tuas vestes, eu estou fraca, mas eu não desisto de ti. Amém, meus irmãos? Que essa reflexão toque no teu coração. E se você é alguém que está tratando outra pessoa mal, porque você vê nela o dom que Deus te deu e você queria, espere a tua vez. Porque muitas das vezes Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. Maiores ainda, mas porque você está sempre olhando o seu irmão, não tem como chegar até você. E se você é daquele tipo de pessoa que quer ultrapassar, que faz panelinha dentro da igreja para derrubar as pessoas, porque Deus está usando ela para poder pegar o lugar dela, saiba que a bênção que Deus dá para mim, na tua mão pode ser maldição. Porque Deus quer usar a mim de um jeito e você de outro. Então que a gente venha agradecer a Deus pela misericórdia dele, por nos usar, por confiar tanto em nós, entregar dons que não são nossos, não temos honra nem para usar esses dons. Mas que a gente venha ser zelosos com cada coisa que ele dá. Se você vai à igreja, amém. Se você limpa o banheiro, amém. Se você limpa os bancos, amém. Se você louva, amém. Se você prega, amém. Se você é dirigente, amém. Tudo o que fizermos, que seja para a honra e glória do Senhor Deus, não para nós. Porque nós aqui somos apenas peregrinos, passageiros, somos carne morta, somos pó. Eterno é o nosso Deus. E se você quer ir para a Nova Jerusalém, eis a hora de consertar a casa, Ezequias, porque Jesus está voltando. Amém.